Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus com um beijo. Por muito tempo e ainda hoje, Judas chega a ser odiado pelos cristãos. Mas foi isso que Jesus ensinou? Até pouco tempo, e deve até acontecer em algumas cidades, entre a Sexta-feira Santa e o Sábado de Aleluia aqui no Brasil, e entre o Sábado e o Domingo de Páscoa em Portugal, as pessoas confeccionam um boneco que representa o apóstolo, para em seguida iniciar um ritual de flagelação. Um ritual primitivo e infantil, idealizado por adultos, que não condizem com os exemplos de Jesus. Aqui neste vídeo veremos uma entrevista descrita por Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mas antes, pensemos um pouco sobre a história desses acontecimentos de há 2000 anos. Agradeço sua companhia e peço que se inscreva e deixe o gostei ao final do vídeo, se gostar do vídeo, pois é assim que você pode ajudar o canal. Sabemos que o apóstolo, após ver as culminâncias dos atos primitivos e selvagens que foram impostos ao Mestre Jesus, suicidou-se. Por que ele fez isso? Vamos pensar sobre hipóteses. Como é frequentemente pensado, Judas entregou Jesus para a morte em troca de dinheiro. Sendo assim, por que teria se arrependido a ponto de tirar a própria vida se o seu plano se desenrolou como planejou? Outra vertente mais atual enxerga Judas como um apóstolo que não compreendeu por completo a missão de Jesus. Os judeus esperavam um Messias que libertaria o povo de Israel e tomaria o poder. Vendo as maravilhas que Jesus fazia, os milagres e as grandes multidões que o seguiam, Judas não tinha dúvida que estava diante do Messias esperado. Então o apóstolo, com sua intemperança e pressa, tentou agilizar a tomada de poder, que já se demorava em seu ponto de vista. Seria então com essa perspectiva que Judas, ao ver as consequências desastrosas e cruéis que levou Jesus à morte, em vez do poder humano, tendo seu ato como parte do processo, tirou a própria vida. Essa segunda hipótese torna mais compreensível o ato desesperado de Judas. Após pôr à luz essa nova visão que não torna Judas, que conviveu com Jesus ombro a ombro e sentiu toda a sua força e energia luminosa, um ser tão desprezível que entregaria seu mestre à morte por crueldade ou dinheiro, voltemos nossas atenções para o que tem acontecido com o espírito do apóstolo durante esses milhares de anos e como ele está agora. Aqui começa a leitura do trecho do livro. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além, descansa Getsemane, onde o divino mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E, em meio a todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Cédron silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o mar morto, quisessem esconder das vistas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim, numa destas noites, que vi Jerusalém, vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história. Buscando uma relação íntima com a cidade dos profetas, eu procurava observar o passado vivo dos lugares santos. Parece que as mãos iconoclastas de Tito por ali passaram como executoras de um decreto irrevogável. Por toda a parte ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de duendes, embuçados nas suas vestimentas antigas, percorrem as ruínas sagradas e, no meio das fatalidades que pesam sobre o empório morto dos judeus, não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. Nas margens escaladas do Cédron, não longe talvez do lugar sagrado onde o Salvador esteve com os discípulos, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se cativante simpatia. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim. Os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então, mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra,
nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem magnetizava-me. Não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. Meu atrevimento, porém, e a santa humildade do seu coração ligaram-se, para que eu o entrevistasse, procurando ouvi-lo. O senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes? Perguntei. Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como o Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento a respeito da sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galiléia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda o seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sinédrio desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Ora, e eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu vi a política, única arma com a qual poderia triunfar. E Jesus não obteria nenhuma vitória com o desprendimento das riquezas. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que em seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir dos meus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, em que, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me alvitavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. E está hoje meditando nos dias que se foram? Pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, emanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nestas estradas o sinal dos seus passos divinos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podiam atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre esses sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça.
porque já fui absorvido pela minha consciência, no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao Divino Mestre, continuou Judas com os seus prantos. Infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo-o aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. É verdade, concluí. E os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Judas afastou-se, tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o cédron rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas, procurando um mar morto. Obrigado pela sua companhia, peço que se inscreva e deixe o gostei para ajudar o canal e divulgar boas palavras. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.